Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao meu canal novamente. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês como usar a função Calculate mais a função Filter no Power BI, tá? Essa função serve para basicamente quando você quer somar determinados dados de uma coluna, só que você quer inserir condições a isso. Por exemplo, eu quero filtrar a população do Brasil, mas eu não quero que entre o estado de São Paulo nem a cidade do Rio de Janeiro. Então são condições diferentes, né? Então vamos lá. Assim como em todos os meus vídeos, eu vou ensinar do zero para que todo mundo do básico ao avançado consiga entender. Então aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma planilha, nenhuma base vinculada. Então o que eu vou fazer é clicar aqui em obter dados, pasta de trabalho Excel, e eu já tenho uma planilha pronta aqui, com o ranking dos clientes que eu vou inserir aqui no meu Power BI, tá? E aqui ele vai me dar duas opções. A opção de cima é para você inserir a planilha, só que eu não gosto dessa opção porque ele acaba inserindo muitas linhas nulas, como você pode ver aqui. Isso a gente vai ter que acabar filtrando no editor de dados do Power BI. Não dá muito trabalho, mas eu também prefiro usar aqui a tabela, né? Porque se a gente clicar aqui, eu já tenho uma tabelinha pronta no Excel e ele já tira essas linhas nulas, né? Então, beleza. Vou clicar em transformar dados. O Power BI vai carregar esses dados para mim. E a primeira coisa quando a gente carrega esses dados é verificar se está tudo certinho. Então, por exemplo, empresas é o nome de uma empresa e está como ABC Texto. Ranking está como ABC, como é texto está certo. E faturamento está como número inteiro. Nesse caso está certo também. Uma observação que eu tenho aqui é a gente se atentar, ó, que nessa planilha específica a gente tem um top 10, então as 10 empresas que mais venderam, né, que tiveram um faturamento maior, e a gente tem uma coluna de outras, e aqui provavelmente engloba-se todas as empresas que não estão entre o top 10, tá bom? Então, a partir daqui, eu vou clicar em fechar e aplicar, e ele vai passar todos esses dados aqui para o meu Power BI Desktop. E aqui no meu desktop, eu já deixei pronto cartões e gráficos. Então, o cartão que eu usei foi esse cartão aqui que está escrito 1, 2, 3, e o gráfico que eu usei foi esse gráfico de colunas clusterizado. A nossa meta é fazer um gráfico só com essas condições que eu já vou ler, mas eu vou fazer 3 cartões e 3 gráficos para vocês irem entendendo, tá bom? Então vamos lá. Ó. Aqui a gente quer criar um gráfico com as condições estabelecidas abaixo. Então as condições são: eu só quero valores acima de 10 milhões de reais e eu não quero incluir outras empresas. Então, beleza. Se a gente for aqui em transformar dados, der uma olhadinha na planilha de novo, a nossa planilha, ela tem a linha de outras empresas que ele não quer incluir e ela tem aqui o valor de faturamento. Então, tem empresas abaixo e acima de 10 milhões. Ele quer apenas as empresas que estão acima de 10 milhões de faturamento. Então, é isso que ele pediu, é isso que nós vamos fazer. Então vamos lá. Aqui eu já carreguei a planilha, né? No lado direito, então tem a planilha lá empresas ranking, as colunas de empresa faturamento e ranking. Então eu vou usar isso no nosso primeiro cartão. Cliquei no cartão, vou clicar aqui em faturamento. O que o Power BI automaticamente calculou para mim? A coluna inteira de faturamento. Então deu aqui 162 milhões. Agora eu vou criar um gráfico, vou clicar em empresas e faturamento, e a gente pode ver que o Power BI já mostrou um gráfico aqui para mim com todas as empresas e o faturamento de todas elas, incluindo aquela linha de outras, né, que a gente tinha colocado ali no Excel, tá? Mas aqui ele estabelece algumas condições. Ele não quer mostrar as empresas que têm menos de 10 milhões de faturamento, apenas as empresas acima. Então a gente vai fazer uma fórmula que calcula isso e reflete aqui no gráfico, por exemplo, e também no nosso cartão. Então, eu vou clicar aqui em empresas, né, que é a nossa planilha, botão direito do mouse, nova medida. Ele vai abrir o campo aqui em cima para mim, para eu digitar a fórmula DAX, e eu vou colocar o nome dessa medida de faturamento mais de 10 milhões, para eu entender que essa medida é a que contempla as empresas com faturamento com mais de 10 milhões. Então, essa medida, ela vai ser igual à fórmula que a gente vai usar agora. E a fórmula que a gente vai usar, como eu falei no início do vídeo, é a calculate, tá? Então, basicamente, para que serve essa fórmula? Existe a opção, quando a gente vai somar uma coluna, da gente usar a fórmula sum, tá? Que ela soma todos os itens e dados de uma determinada coluna. Mas nesse caso, além de somar, a gente quer filtrar algumas coisas, né? Que são as condições estabelecidas aqui.
E nessa formulação, especificamente, a gente não consegue inserir fórmulas de filtro nela. Por isso que, nesse caso, a gente usa a função calculate, tá? Por quê? A função calculate, aqui eu inseri ela, abri parênteses, ela permite que a gente insira uma expressão de cálculo. Então, nesse caso, a gente vai somar, usar sum, tá? Então, a gente vai lá na planilha Empresas Ranking e vai somar o faturamento, que é a coluna. Então, vou fechar parênteses, tá? Então, minha formulação está completa. E agora, essa fórmula calculate, coloquei uma vírgula aqui para continuar a fórmula, ela nos permite criar uma expressão de filtro. E é isso que a gente vai aproveitar aqui. Então, para a expressão de filtro desse caso específico, a gente vai usar esta fórmula, filter. Então, vou escrever ela, vou abrir um parênteses aqui, e ela nos pede duas coisas. Então, primeiro a tabela, que é Empresas Ranking. Então, eu vou escrever aqui, ó, Empresas Ranking. E depois ela nos pede o filter expression, né? Que é a expressão de filtro que a gente quer fazer. Essa expressão de filtro funciona da seguinte maneira: a gente tem que achar a planilha que a gente quer, né? E a coluna que a gente quer. Então, no caso, qual que é a primeira condição aqui? Apenas valores acima de 10 milhões. Então, os valores, eles estão na coluna faturamento. Então, eu vou selecionar ela e eu quero todos os valores desta coluna acima de 10 milhões, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa fórmula. Então, aqui, esse parênteses eu usei para encerrar a fórmula de filter. Agora, eu vou encerrar com outro parênteses a fórmula de calculate e clicar em Enter, tá? Eu vou vir aqui no meu cartão e adicionar a medida que a gente criou, que é faturamento acima de 10 milhões. Eu vou vir aqui no gráfico e adicionar empresas e faturamento acima de 10 milhões, que são as medidas que a gente criou. E olha o que, que ele gerou para a gente. Ele gerou outro cartão com os valores apenas das empresas que têm faturamento acima de 10 milhões. E aqui ele gerou também um gráfico apenas com os dados e empresas que têm faturamento acima de 10 milhões. Então ele gerou todas as empresas e também aquela linha de outras, tá vendo aqui? Só que não é isso que foi estabelecido para a gente. Por quê? Aqui ele acrescenta mais uma condição, que ele não quer incluir outras empresas, que é justamente essa coluna que está aqui. Então, como que a gente faz nesse caso? A gente vai acabar usando essa mesma fórmula. Então, eu vou clicar aqui nessa medida, copiar tudo que está aqui, vou clicar aqui em empresas com o botão direito do mouse, nova medida. Eu vou colar o que eu já fiz ali, só que eu vou mudar o nome da minha medida, né, do meu cálculo. Eu vou por aqui ranking final, por exemplo. E o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, em Alt Tab antes do Calculate e Alt Tab antes do Filter, só para a gente separar para vocês entenderem certinho. Vou apagar um parênteses e vou explicar para vocês como que a gente vai fazer isso, ó. Essa função de calculate, ela aceita uma função de cálculo e uma função de filtro. Mas o que muita gente acaba não prestando atenção é que, por exemplo, se eu inserir outra vírgula aqui, olha o que ela mostra. Ela mostra que ela permite que eu coloque mais opções de filtro. Então aqui eu não tenho o limite de um filtro. Eu posso filtrar quantas coisas eu quiser. Então aqui eu vou clicar em Shift Enter e passar para a próxima linha para ficar melhor e vou colocar outra expressão de filtro. Então lembra, para a expressão de filtro a gente tem que selecionar a nossa tabela, que chama Empresas Ranking no caso. Aí eu vou pôr vírgula e agora a nossa expressão de filtro, que é a tabela junto com a coluna, né, que a gente vai montar a expressão. Observem que na expressão de cima, a gente usou a coluna faturamento porque a gente estava querendo filtrar as empresas acima de 10 milhões. Nesse caso, a gente não quer incluir as outras empresas. E outras empresas, ela está na coluna de empresas, né? Porque lá eu tenho o nome de todas as empresas e também outras, sendo essas todas as outras empresas fora do ranking. Então aqui, ó, eu vou filtrar na coluna de empresas tudo que for diferente, que é o sinal de menor e maior, entre aspas, porque eu estou falando de texto, de outras. Então veja bem, aqui eu filtrei um número e aqui eu filtrei uma palavra. E isso é bem legal dessa função porque ela permite você fazer isso, tá? Então aqui eu vou fechar com dois parênteses todo esse meu cálculo. Eu vou clicar em Enter
e ele já fez a medida aqui para mim. O que eu vou fazer é clicar nesse cartão, adicionar minha medida de ranking final, clicar nesse meu gráfico e adicionar empresas e ranking final. E veja que legal, finalmente a gente chegou onde o nosso gestor queria. Então ele queria que a gente criasse um gráfico apenas com empresas acima de 10 milhões de faturamentos e que a gente não incluísse a coluna outras. E foi justamente o que a gente fez aqui. Tá bom, pessoal? Não esquece de deixar seu like, comenta aí se você tem alguma sugestão para vídeo, alguma dúvida e tamo junto na próxima. Valeu!